nome e sua profissão, por favor. Meu nome é Andréa Quintão Silva, eu sou médica clínica aqui em Belo Horizonte. E o que a senhora veio fazer aqui hoje? Eu vim participar, da manifestação contra o golpe, e pela garantia das liberdades democráticas, populares e também pelos direitos trabalhistas, da classe trabalhadora. Eu também sou uma trabalhadora da área da saúde e no momento que a gente vê esses direitos tão ameaçados, pelo golpe, até mesmo por uma possível entrada de uma nova direção no país, a gente vem se manifestar num movimento de resistência, de luta e resistência. Tem muitos médicos que são a favor do impeachment, A senhora é uma voz dissonante na sua classe? Assim como tem muitos médicos favoráveis ao impeachment, nós temos uma parcela também considerável contra. A categoria médica ela foi muito manipulada por outros interesses de grupos econômicos, laboratoriais, grupos de bancadas dentro do Congresso, que se colocaram contra esses avanços na área da saúde pública por uma questão de interesse de mercado, Hoje nós temos um dos maiores sistemas de saúde público e gratuito do mundo e a nossa bandeira é garantir a continuidade, o avanço dessa conquista do povo brasileiro, que é a gente ter uma saúde de qualidade, uma saúde gratuita, uma saúde que não vê condição social, racial, uma saúde que possa garantir realmente o acesso das pessoas a um bem que é direito e é dever do Estado. E a gente sabe que essa associação de grupos, de interesses econômicos, de categorias, inclusive dentro, que representam a classe médica, que se beneficiam disso e que lutam e acabam imbuindo muitos profissionais a uma postura contrária a essa conquista, A senhora acha que o impeachment vai acontecer? Olha, a partir do momento que nós vimos aquele quadro instalado na Câmara de Deputados, a gente tem visto ao longo da semana uma reprodução tal qual, com um verniz judicial, de um discurso jurídico ralo, fraco, mas que se impõe mesmo a postura política dos senadores, eu acho que essa composição que se deu na formação da comissão de admissibilidade do impeachment, do processo da Dilma, aliás, ele tal qual a Câmara, ele está se desenhando no mesmo formato de um golpe, O que interessa não são as duas acusações pelas quais ela está sendo julgada, mas é uma postura coordenada da oposição, daqueles que não aceitaram a derrota nas eleições, daqueles que realmente querem que o país caminhe num outro sentido, que é o sentido do retrocesso, de ataque às nossas conquistas sociais nos últimos anos, nos últimos 15 anos. Então, eu acho que tem um quadro aí se configurando muito desfavorável e eu acho que o golpe ele vai ocorrer. Mas ele não vai ocorrer de forma também de forma silenciosa, As ruas estão se manifestando, vários trabalhadores, categorias sociais, de trabalho, estão se manifestando, estão denunciando, inclusive a nível internacional. Então, nós temos perspectivas de caminhar num sentido
de contraposição àquilo que for tudo de ataque à democracia, às nossas conquistas dos últimos anos. E isso nós não vamos deixar esmorecer, nós vamos continuar persistindo em defesa de todas essas bandeiras e conquistas da sociedade brasileira. Não é de um partido, né? Não é de um governo, é da sociedade, né? O ataque hoje que se dá de um Congresso dito conservador nos últimos 25, 30 anos, tem os seus representantes maiores, inclusive de direita assumida. Então isso é muito grave, é um momento muito delicado e que nós não podemos arrefecer, porque quando você cede esse espaço, não existe espaço vazio na política, ele vai ser sempre ocupado. E a ocupação hoje está querendo se dar através da direita, daqueles reacionários, daqueles que imbuíram a população, parte da população, pelo ódio, pela intolerância, pela discriminação, pelo aviltamento, pela degradação da figura humana nos seus mais diversos aspectos, sejam de gênero, de opção sexual, de raça, de cor, né, de trabalho. Então, assim, mas eu, por outro lado, eu estou muito esperançosa de que a nossa organização vai se dar numa frente de luta, num patamar muito, muito superior, né? Hoje nós temos uma conjugação dos movimentos sociais, eles estão mais fortalecidos, mais reconhecidos entre si e por si mesmos, né? Então isso é muito importante, né? As pessoas hoje não têm vergonha de vestir uma camisa vermelha, quer dizer luta, resistência, né? E falar, não, eu quero que o país continue avançando com democracia, com liberdade, né? E com mais conquistas, né? É isso. A senhora acha que esses movimentos dos trabalhadores, eles têm alguma efetividade no possível governo Temer, sobre o qual a gente já vê algumas notícias sobre possíveis retrocessos dos direitos dos trabalhadores? É importante os trabalhadores continuarem nas ruas? Eu acho que não vai ter muito espaço, não, né? O espaço que a gente terá dos trabalhadores no governo Temer é aquele que a gente teve já ao longo da aliança dos antigos pelegos, né, como a gente falava antigamente, de uma categoria sindical e trabalhadora que se alia ao patrão para garantir algumas esmolas, né, e benesses para aqueles seus representantes, né? Assim como, vamos dizer assim, hoje nós temos uma força sindical representada pelo Paulinho, deputado do SD, né, que hoje faz uma mobilização da classe trabalhadora vinculada ao seu sindicato, à força sindical, à sua central sindical, e que na verdade a gente sabe que é um apêndice, é um braço direito da Fiesp, né? Então são trabalhadores, esses trabalhadores terão espaço sim no governo Temer, mas aqueles trabalhadores de luta, de resistência, que querem avançar, que querem garantir o direito dos trabalhadores que foram conquistados a duras penas esses anos todos, esses não terão não, esses não terão. O que nós poderemos contar é com os nossos representantes no Congresso, no Senado, para que defendam, né? E que eles nas ruas se manifestem, né, pela garantia, porque eu não acredito, né? A gente vê que o governo Temer, ele mesmo, o próprio Temer, se manifestou que a força maior é do setor privado, os interesses do setor privado. Então a gente deduz, né, que isso realmente é o que vai acontecer, né? O fortalecimento das políticas de interesse do capital, né? Sua opinião sobre Dilma Rousseff? Eu acho que Dilma é uma pessoa emblemática, que conquistou o seu espaço, né, desde a época de luta contra a ditadura e ocupou na presidência da República um papel fundamental de representação
de toda uma história, né, de luta mesmo contra a ditadura, contra a direita, contra setores conservadores, setores que empunharam uma violência sem fim à liberdade de expressão, de manifestação, e teve que utilizar um caminho alternativo, né, para resistir, para continuar vivendo e defendendo, né, os direitos nesse país. E no governo teve essa relevância de ser ainda por cima uma mulher, né, que abriu espaço para que as mulheres também se manifestassem, se organizassem, né, e tivessem o seu papel reconhecido, né, enquanto mulheres do perfil nosso brasileiro, né, mulheres pobres, mulheres negras, mulheres trabalhadoras, mulheres lutadoras, né? Ela é uma lutadora e eu acho que essa é a marca, assim, a marca mais importante que ela vai deixar, de que a mulher, ela é forte e ela tem capacidade para lutar, para resistir e para construir o seu próprio caminho no sentido de uma sociedade mais livre, mais solidária, mais acolhedora, mais inspiradora dos nossos sentimentos, né? De ser mulher, né? De não perder a nossa sensibilidade, a nossa delicadeza, a nossa condição de mãe, mas também de sermos firmes nos propósitos e não ceder, inclusive a atos corruptivos que nós tivemos ao longo de toda a trajetória dela no governo, né? Eu acho que é essa a lição aí, né? A senhora enxerga elementos de machismo nesse processo de impeachment? Acho que tem muito. A gente inclusive sente isso nos próprios grupos de família, das redes, né, de WhatsApp. Ele está bem próximo da gente e ele se manifesta de forma muito sutil. Às vezes esse verniz do governo Dilma não ter tido sucesso no seu empreendimento de política econômica, um viés machista de crítica a esse projeto, ele se dá atacando a figura, né, feminina. E aí, por extensão, a gente vê em outros representantes no Congresso que manifestam, né, como você viu o Jean Willis, né, mulheres negras como Leci Brandão, são pessoas que vão sendo, a imagem tenta ser desconstruída, objetivando, na verdade, o que elas representam. E não, na verdade, o discurso político ou a sua opção política momentânea. Na verdade, são manifestações aí bem sutis, né, que são usadas contra certas minorias, né, que na verdade são minorias entre aspas, porque, né, na verdade, por exemplo, as mulheres são maioria, né, hoje, né, em todos os sentidos, né. Então, eu acho que tem muito, sim, infelizmente.